Boa tarde, gente. Olha eu aqui outra vez. Ai, é que eu, esses dias, fui confrontada através do Velho Testamento. Um vídeo, né, tal, mandaram. E eu acredito que quando vem alguma coisa assim muito específica, de certa forma lá eles estão querendo nos dar algum recado, né, alguma coisa. E eu só respondi o que era similar àquilo, mas estava no Novo Testamento. E disse que para mim é uma verdade, sabe? O Velho Testamento, ele vale como a palavra de Deus, inclusive de vários formatos, revelando a época que ele foi escrito, revelando as profecias da vinda de Jesus, né? Revelando toda a evolução do povo que foi separado para, eu acredito que para gerar também Maria, né? Porque José fazia parte do povo, mas o homem não era o que gerava, né? Quem tinha o útero era a mulher. Então a mulher era mais separada ainda. O homem ele tinha que ser só especificado de que família, como é que era, né? Tudo. É interessante isso. E eu acredito que mais à frente, quando Deus coloca Deuteronômio, que são, né, Deuteronômio 28, principalmente, sobre maldições e bênçãos, ali ele está falando sobre conhecer o bem e o mal. Porque até então o homem não tinha diferença. Se fizesse mal para ele, ele fazia 2 vezes mais para o outro. E quando Deus fez a lei, ele colocou tudo isso na lei. Porque era justo. De acordo, a palavra mesmo fala, aquilo que você planta, você colhe. Então, não dava para você explicar naquela época, para aqueles homens tão selvagens, tão rústicos, que ele faria justiça. Né? Os homens já faziam com as próprias mãos. E eu acho engraçado porque depois Jesus vem e começa a ser acusado de que estava mudando a lei. Ele disse, não, eu vim cumpri-la. Por quê? Tudo aquilo que Deus tinha tentado ensinar não tinha dado muitos resultados. Eu até entendo, por exemplo, Salomão, quando escreveu Provérbios e depois Eclesiastes, ele estava tentando ensinar sobre a diferença de você só agir em defesa própria, né? Pela sua autojustificativa, sei lá. E quando você pensa e age com sabedoria, sabendo que tem outras pessoas que você tem que levar em conta e tudo mais, né? Então eu costumo dizer que Provérbios é como você deve viver no mundo. E Deuteronômio é quando você é separado do mundo para Deus. Então, ali você vê que Deus, ele é uma justiça. Assim como Jesus diz, por enquanto eu sou advogado, mas vai chegar a hora que eu vou ser juiz. Então vou julgar à medida do que vocês viveram e entenderam, né? Mas não era principalmente isso que eu ia falar. Eu só queria dizer que muitas vezes as pessoas não entendem. Elas vivem a Bíblia toda e isso faz com que elas estejam vivendo a letra e não o Espírito Santo de Deus. Porque todas as vezes que Deus fala conosco através do Espírito Santo, ele coloca Jesus à frente. E o amor que Jesus deixou conosco, o amor da compaixão, do entendimento, do diálogo, né? E eu acredito que é disso que nós temos que ficar livre, dessa dualidade. Ou é ruim ou é bom. E não funciona assim. Até porque o homem hoje precisa se curar muito para viver essa vida de paz, de completude que a gente pode viver quando a gente entende que
as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer. Cada vez mais eu percebo isso. Eu tenho pensado muito de contar para vocês coisas que aconteceram na minha vida desde que eu era muito menina. Até porque, bom, eu não vou falar agora nada disso, porque é uma coisa muito longa e eu preciso primeiro me organizar para fazer os vídeos mais curtos e conseguir condensar bem o que eu vou falar. Mas é porque eu quero que vocês avaliem a vida de vocês. Porque todos nós, de alguma forma, temos coisas da nossa infância até os dias de adulto que a gente não entende. E tem muito a ver com o que eles estão tentando nos falar hoje, nos ensinar. Eu, pelo menos, tenho muitas coisas. Tá bom? Então é isso. É lembrar sempre que quem veio nos ensinar como vivemos hoje o amor incondicional, a vida justa, foi Cristo, Jesus Cristo. Não foi o Velho Testamento. Tá? O Velho Testamento é muito importante como um marco histórico. Ele tem histórias e exemplos, e tem muitos exemplos que eu só vejo para que a gente se corrija hoje. Tá? Uma das grandes histórias que eu gosto, estou falando isso é para pastor, é a história do profeta jovem que vai até uma cidade para tentar falar com uma pessoa lá, eu não lembro bem direito, mas ele é proibido de parar para conversar com qualquer profeta, com qualquer pessoa, ele não entra na casa de ninguém, não pode comer, não pode fazer nada. Só que essa cidade tem um profeta velho, sábio, velho, e fica meio enciumado daquele outro tá indo para lá, né, assim. E o rapaz consegue fazer o que ele tinha se mandado fazer. E o profeta velho fica enciumado. E aí convence o profeta jovem a sentar e entrar na casa dele para comer, coisa que era proibido por Deus. Interessante é que o novo não levou em consideração o que Deus tinha dito. Ele ficou debaixo daquela autoridade velha, arcaica. Por isso ele pagou. Agora, o profeta, quando ele busca o jovem e coloca na tumba que seria dele, foi a mesma coisa que dizer: eu matei esse jovem e eu sou responsável por essa morte. Então, eu estou levando o meu testemunho. E eu creio que Deus, na sua infinita misericórdia, aceitou. Porque depois que ele morre, alguém cai dentro da tumba dele e ressuscita. Porque a palavra é essa. Sempre deve haver o perdão. Sempre tem que haver a compaixão. O ser humano tem que evoluir. Porque a nossa alma, gente, não morre. Vamos acordar